Fala galera, beleza? Mais um sábado abençoado. Estamos entrando na sua casa agora com mais uma rede jovem online e Deus vai falar conosco hoje através do nosso amigo Vini, uma palavra abençoada. Abra seu coração, abra sua mente para receber o que Deus tem para você hoje, nessa rede jovem, nesse sábado. Vamos estar orando para o nosso amigo Vinícius. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por mais essa semana, esse sábado, Deus. Que o Senhor venha falar nos nossos corações através da vida do Vinícius, Pai. Que todas as barreiras agora caiam, Pai, e a gente consiga entender o que o Senhor quer falar para nós. Abençoa cada jovem dessa cidade, abençoa essa cidade, Deus. Abençoa o povo dessa cidade, Deus. Fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém? Vini, é tua? Boa noite, galera. Confesso que dá uma saudade, né? Você olhar para essas cadeiras aqui, a gente não poder estar na nossa rede jovem presencial, né? Aqui na igreja, aqui no templo, né? Mas eu creio que é um momento assim que Deus está preparando a gente como igreja e que a gente nunca mais vai voltar a ser como antes, né? Eu creio que Deus está preparando nós e quando nós voltarmos, a gente vai voltar mais naquela pegada, com fome. E o que Deus tem ministrado assim para mim há algum tempo, né, mediante tudo isso que tem acontecido, é que é um tempo da gente estar semeando no reino. Semear em oração, semear em preparação, porque eu creio que Deus tem uma grande colheita através dessa cidade, através dessa igreja. Deus tem coisas grandes para fazer através de nós, né? O Evangelho ele continua sendo o mesmo, por mais que a gente tenha enfrentado tudo isso, passando por tudo isso, ele só passa por algumas adaptações, né, o que a gente tem passado hoje, né. Mas Deus tem ministrado uma palavra muito forte em meu coração, né. Durante a semana o Jean me mandou um WhatsApp perguntando se eu tinha uma palavra já, né, engatilhada. Eu falei que, pô, Jean, a palavra que eu tenho está entalada na minha garganta, né. Então a boca fala aquilo que o coração está cheio, né, e Deus tem falado muito comigo. E o tema dessa palavra é porque a colheita é grande e são poucos os trabalhadores. Você que está na tua casa aí, que você esteja acompanhando um texto que eu vou ler em Lucas 10, do 1 ao 4. São dois textos que eu vou ler com vocês nessa noite. Primeiro está em Lucas 10, 1, 4. Então a palavra diz assim: havendo passado esses acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele, e todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. Ele lhes recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação, que mande obreiros para fazerem a colheita. Portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar: paz seja para esta casa. Agora eu gostaria que vocês acompanhassem um texto antes desse, um versículo anterior. Continua em Lucas, no capítulo 9, verso 57. Lucas 9, capítulo 9, do 57 ao 62. A palavra diz assim: quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Entretanto, outro homem fez um convite: segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permita-me ir primeiramente sepultar meu pai. Todavia insistiu Jesus: deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Outra coisa lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixe-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe assegurou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Gostaria de estar orando com você antes de nós começarmos essa ministração. Do jeito que você está na tua casa, no teu quarto, talvez conectado na tua TV, no teu tablet, smartphone. Feche seus olhos, vamos estar orando. Querido Deus, que o Senhor venha ministrar nossos corações nessa noite, nessa rede jovem, Deus.
Que essa palavra, Deus, venha tocar nossas vidas e que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Que o Senhor assuma o controle, Pai. Que não seja eu, mas que seja o Senhor ministrando as nossas vidas, Deus. Oramos, Deus, para que o Senhor tome a direção dessa rede jovem, Pai. Para que o Teu Espírito Santo, Deus, venha tocar nossas vidas, falar aos nossos corações, Pai. Nos leva a um lugar mais alto em Ti, Deus. Nos leva a mergulhar, Pai, num rio de águas vivas, Deus. E essa é a minha oração, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então aqui a gente vê nesse texto que Jesus ele põe à prova alguns que querem segui-lo, porque seguir Jesus não é algo tão simples. Muitos teriam que deixar as coisas velhas para trás, teriam que deixar as suas casas, teriam que deixar os seus confortos. Então um fala assim para Jesus: te seguir-te-ei por onde quer que fores, mas a gente vê que Jesus diz: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E a gente vê nesse texto que outra pessoa chega lá e diz para Jesus, Jesus diz: segue-me. Porém respondeu: permita-me primeiro sepultar o meu pai. E a gente vê que Jesus insistiu: deixe os mortos sepultarem os próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E a gente vê nesse texto que outro diz: te seguirei, Senhor, mas primeiro preciso me despedir dos da minha casa. A gente vê que Jesus replica para aquela pessoa: ninguém que tem posto a mão no arado é apto para olhar para trás. Sabe, ninguém que põe a mão no arado quando se envolve com as coisas de Deus é apto para voltar a olhar para trás. Olhar para a vida que levava antes, olhar para as atitudes que tinham antes. Porque uma vez que você começa a seguir Jesus, que você entrega seu coração e você entende que seguir Jesus é você carregar a cruz dele todos os dias. Seguir Jesus é entender que eu tenho que renunciar ao meu eu, que eu tenho que renunciar à minha carne, que eu tenho que morrer todos os dias para seguir Ele. E muitos davam desculpas ali: Jesus, eu quero te seguir, porém eles colocavam um porém ali. Ah, mas deixa antes eu fazer isso, deixa antes eu resolver isso. E ali Jesus estava chamando para algo imediato. Jesus não queria esperar eles ainda, era algo imediato, mas muitos davam desculpas. Então depois dessas coisas a gente vê no texto que Deus ele designou 70 homens. 70 homens, como se tivesse uma peneira ali, Jesus selecionando aquelas pessoas, porque o Evangelho não é para qualquer um, o Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos aqueles que creem em Jesus e que seguem a Jesus. Mas muitas vezes a gente fica em cima do muro como cristãos, né? A gente fala: eis-me aqui, Senhor. Mas se as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, será que a gente topa seguir com Jesus? Se as aflições chegam, se as preocupações chegam, será que a gente ainda topa seguir com Jesus sem olhar para as circunstâncias? Então a gente vê que dos 613 preceitos que Moisés recebeu na lei, as 613 leis Jesus resumiu em dois termos que devemos perseverar hoje, que é o grande mandamento e a grande comissão. Então tem duas coisas que nós não podemos abrir mão. Estamos inseridos nisso até o nosso pescoço, que é o grande mandamento. A gente vê em Mateus 22, do 36 a 40, e depois a gente vê que Jesus deixa a grande comissão em Mateus 28, 16. E a gente vê tudo isso que tem acontecido ao redor do mundo, a gente pensa: será que Jesus está vindo? Será que é o fim? Muitas pessoas se desesperam, talvez até você esteja aflito na sua casa, desesperado. Meu Deus, será que é o fim? Será que é o apocalipse já? Será que Jesus vai voltar? Mas sabe, algo interessante sim, que o fato que Jesus, antes dele subir aos céus, ele nos deixou um único sinal exato acerca do seu tempo, da sua vinda. Independente das diferentes interpretações escatológicas, esse paradigma, assim por dizer, do tempo da sua vinda se encontra em Mateus 24:14. Então vamos ver que ele vai falar em Mateus 24:14. As palavras de Jesus, ele fala assim: e este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O que Jesus diz mesmo? Então virá o fim. Então a gente vê que ainda não é o fim, porque o evangelho não alcançou todas as nações ainda. Porque tem pessoas que nem todo mundo conheceu Jesus ainda.
Então não é o fim, não é um tempo da gente entrar em pânico, mas o que eu tenho visto de Deus é que Deus quer pessoas, Ele roga por trabalhadores para a sua seara, para a colheita. Só que muitas vezes a gente olha muito para a colheita é importante, mas nós temos que entender o que nós estamos semeando nesse tempo. Esse tempo de isolamento, esse tempo de ficar em casa, esse tempo que a gente não pode cultuar a Deus como a gente queria, na rede jovem, nos cultos, nos tradéis. Então, uma coisa que Deus tem falado para mim, o que você tem semeado nesse tempo? De buscar mais a palavra, de ler, de orar. Então, quando Jesus fala, orai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores, Ele está preparando um povo para que quando tudo isso acabe, a gente possa ir para os campos, partir para a colheita. Então eu entendo sim no meu espírito que Deus está preparando cada um de nós. Nós estamos semeando para colhermos. E o campo da colheita é um campo muito vasto aqui na nossa cidade, aqui em Antonina. Olha agora para a tua cidade. É um campo gigante de evangelismo, de ganhar vidas, mas Deus está nos preparando primeiro. E isso tudo vai passar. É fase, vai passar, mas ainda não é o fim. Como diz lá o texto de Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunha de todas as nações, então virá o fim. Então, segundo o próprio Jesus, ele fala aqui, para que ele retorne à terra outra vez, é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. Então, eu fui pesquisar no grego, a palavra utilizada é etnos, que significa literalmente etnia. Então, é a mesma palavra utilizada por Jesus em Mateus 28:19, quando ele designa os seus discípulos para a grande comissão. E é também a mesma palavra usada por Jesus, oriundo de todas as tribos, línguas e nações. Então, o que significa que para que Jesus volte, as pessoas de todas as nações que Jesus comprou para si, naquela cruz, eles precisam ouvir a pregação do Evangelho e se converterem. Isso acontecerá quando a igreja cumprir a grande comissão. Nós temos que entender isso, que nós estamos engajados na grande comissão. Então, ao olhar para o mundo hoje, a gente olha para o mundo, ao redor do mundo, podemos achar que o cristianismo está presente em todos os países. De fato está, né? Há uma igreja forte em praticamente todos os estados geopolíticos do planeta, né? O cristianismo ainda é a religião que mais cresce no mundo. Vocês sabiam disso? Mediante toda essa pandemia, o cristianismo é a religião que mais cresce no mundo, mediante tudo isso. Porque se a gente não pode estar aqui presencialmente, tem os cultos online. Então eu quero desafiar você, aproveitando isso, curta a nossa página no YouTube, né, a Rede Jovem. Nós temos a página no Instagram da Rede Jovem, a página no Facebook, também a página da igreja. Curtam, aproveitem, assistam. Nós temos a oportunidade ainda de ver o Evangelho, de ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o Evangelho ainda ele se espalha. Nós temos meios de espalhar o Evangelho para as pessoas. Nós temos mecanismos para isso. O Evangelho sempre vai continuar o mesmo, mas ele sofre algumas adaptações conforme o mundo vai girando, né? Conforme as coisas vão acontecendo, conforme as circunstâncias vão nos obrigando a ser uma verdadeira igreja com tudo isso que tem acontecido, né? Então, voltando aqui, nos países da América Latina, África, Ásia, o cristianismo continua sendo muito forte ainda. Até mesmo se for ver no Oriente Médio, há vários relatos de conversões naquele país. Mas isso ainda não é suficiente para cumprir a ordem que Jesus nos dá. Ainda não é suficiente para a gente cumprir a ordem que Ele nos dá. Porque ainda existem 7.000 nações que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Ainda 2,9 bilhões de pessoas que estão indo para o inferno sem conhecer Jesus. Cara, se isso não dói no teu coração, se isso não te incomoda, se isso não faz você refletir no cristianismo que você está vivendo, então você está vivendo um cristianismo errado. Porque nós temos que tomar essa dor para nós, para que as pessoas conheçam. É aí que Jesus nos dá um grande privilégio,
Então, quando a gente lê o texto, o Senhor fala: rogai ao Senhor da colheita para que mande trabalhadores para a sua colheita. Então, Mateus 9 relata que Jesus, ao se compadecer daquelas multidões que não conheciam, ele ensina essa seguinte oração para ele. Ele fala: rogai ao Senhor da colheita para que mande trabalhadores para a sua colheita. Ao Senhor da seara, me perdoe. Então, aqui Jesus nos incita a orar para que Deus levante pessoas capazes de cumprir o seu plano, de levar o evangelho a todas as nações e estabelecer o seu reino por completo aqui na terra. O que eu acho mais interessante nessa oração é que a gente, se for ver numa versão ali do grego, a palavra utilizada no lugar do verbo mandar é ekbalo, que significa envio, significa expulsão. Quando Jesus fala enviai, essa palavra envio, quando ele fala mandar os trabalhadores, se a gente for ver no grego, na tradução grega, ele diz ekbalo. Então, essa palavra ekbalo, ela foi muitas vezes utilizada por Jesus para expulsar demônios. E ela significa lançar para longe sem direito de retorno. Foi o que Jesus fez com os demônios, lançando aos porcos. Então, é interessante que Jesus usa essa palavra para que orássemos clamando ao Pai para que Ele ekbalo os trabalhadores para a colheita. Então, o que isso significa? Que o desejo de Jesus é que sejamos expulsos das nossas casas em direção à colheita, sem direito de retorno. Porque ele fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do seu reino, não é digno dele. Então, se nós quisermos apressar a vinda de Jesus, se nós queremos ir para a colheita, nós queremos ser esses trabalhadores na seara de Cristo, nós temos que orar, ekbalo, falar: Deus, eu estou aqui, Deus, me envia para a tua colheita. E eu creio que existe uma colheita abundante para a gente participar dessa colheita. Eu creio que Deus, Ele vai nos usar depois que tudo isso acabar. E aquilo que eu falei, nós estamos semeando para que quando a colheita estiver pronta, Jesus nos expulse sem direito de volta. É o ekbalo de Deus, é o envio violento, para que você vá e não olhe mais para trás, para que você vá e não olhe mais para a vida que você levava, para que você vá e olhe para o reino de Deus, para que você seja esse trabalhador que o Senhor começou a rogar. Porque os campos estão cheios, mas o que falta são trabalhadores dispostos a falar: Senhor, estou aqui, envia-me a mim. Nós temos que pedir para que o Senhor nos envie. Eu quero dizer para vocês que na seara do Senhor há trabalho para todos. Na seara do Senhor existe trabalho para todos. Só que muitos preferem dizer: Senhor, envia qualquer um, menos eu. Eu acho interessante um texto em Isaías 6:8, que ele diz assim: então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem eu enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, é muito trabalho. A seara é grande. O evangelho precisa ser pregado. O evangelho precisa ser pregado e ainda continua. Você não tirou férias. Nós não estamos em férias. Nós não estamos numa quarentena espiritual. Nós estamos prontos para a batalha. Nós temos que entender que nós estamos prontos para a colheita, porque Deus não tira férias. Deus não fica de quarentena. O evangelho continua a ser pregado. Só que isso faz que a gente se acomode. Uma simples pandemia é algo grave, sim, faz com que a gente se acomode. Muitas vezes está rolando o culto ali, a gente não vê o culto. Deixa para ver depois, e se deixar para ver depois, a gente não vê. Se acomodamos a nosso próprio lar, nossa própria casa. E como queremos que o evangelho se espalhe? É nesse momento que o evangelho precisa ser proclamado. Sabe, você tem uma voz. Você carrega dentro de você a grande comissão. Você tem o Senhor da seara, que está te chamando nessa noite, que está te enviando. E eu creio numa grande colheita, uma colheita sobrenatural que nós iremos viver. Uma colheita abundante, porque ainda é o ano do transbordar. Quem disse que não é o ano do transbordar ainda? Em 2020 nós iremos transbordar. Eu creio nisso.
Eu creio isso, que logo vamos dizer que esse vírus foi eliminado já. E aí que nós temos que partir para cima. Nós não podemos viver como a gente vivia antes. Não podemos viver mais o cristianismo que a gente vivia antes. Não podemos mais viver a forma que a gente vivia antes. Não podemos. As nossas células não podem ser mais como era antes. Nossos cultos não podem ser como era antes. Nada vai voltar a ser como antes. Não sei se isso te conforta ou te assusta. Mas nada vai voltar a ser como antes. Sabe, Deus está chamando uma nação. Deus está chamando nós dessa igreja aqui para o envio sobrenatural. Ele escolhe você, Ele chama você. Você mesmo que está assistindo essa rede, essa palavra é para você. Essa palavra para você que se afastou da igreja, não sei por qual motivo, mas tem espaço para você ainda. Existe espaço na seara para você. Você consegue entender isso? Você é amado do Pai ainda. Existe aqui o bom pastor que vai te pegar pelos braços e vai te colocar de volta no aprisco. Então, voltando aqui, como eu disse, há muito trabalho na seara. Então, o ato de proclamar o evangelho não é responsabilidade de uma minoria só. Precisa de pessoas que estejam dispostas a fazer parte do agir de Deus, que estejam dispostas a pagar o preço pelo evangelho. Assim como a gente viu nesse texto de Isaías, que se disponham a dizer, envia-me. Sabe, que a gente possa dizer isso com toda a coragem e fé ao ouvirmos Deus nos chamar. A quem enviarei e quem irá por nós? Sabe, para mim a atitude de Isaías é fantástica. É uma ousadia do profeta, ele se coloca na brecha. Ele fala, eu vou, ele não pensa duas vezes. Eu estou aqui, Deus, envia-me a mim. Envia-me a mim. Ele não pensa duas vezes, ele só fala assim ao chamado de Deus. Sabe, a reação de Isaías foi intransferível. Ele chamou a responsabilidade para si. Então muitos diriam, Senhor, envia outra pessoa, envia aquele que cursa teologia, envia aquele que tem uma célula maior, que tem uma rede maior, envia aquele que sabe falar melhor, que tem uma melhor dicção. Talvez você possa pensar, envia outras pessoas. Mas nós temos que expressar, envia-me a mim, Senhor. O profeta, no entanto, não lançou mão desses artifícios, que para mim são artifícios egoístas e covardes. Mas ele declarou, envia-me a mim. Entenda, a responsabilidade é minha, é sua, é nossa. Ninguém está isento dela. Então, a propósito, não podemos perder tempo. Pessoas estão morrendo sem conhecer a palavra de Deus. A carência, a fome de Deus, sabe, a mensagem que liberta, precisa ser ouvida. O pão que alimenta, ele precisa ser digerido. O caminho que leva à salvação, que é Jesus, ele precisa ser trilhado. Então, somente Ele salva, cura todas as enfermidades da alma e nos liberta. Além disso, o dono da seara retribui a seus trabalhadores, porque Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho. Nosso trabalho para Deus não é em vão. Não é em vão nosso trabalho para Deus. Eu acho interessante em Mateus 9,36, a parte A, que diz assim, ao ver as multidões, teve compaixão delas. A Bíblia diz que ele teve compaixão, ele não teve pena das multidões, porque existe uma diferença entre compaixão e eu ter pena de alguém. Então a palavra compaixão é diferente da palavra pena. Quando eu tenho pena de alguém, é um sentimento momentâneo, passageiro, que nos leva a nenhuma ação concreta, mas quando eu tenho compaixão, isso diretamente nos impulsiona a uma ação. Então, se olharmos a perdidos apenas com pena, nada vai mudar, nada mudará. Então, somente aqueles que têm seu coração movido pela compaixão se mobilizam na direção de atender as necessidades espirituais daqueles que estão vivendo sem Cristo. A gente vê na parábola do bom samaritano, nos revela um dado importantíssimo sobre essa questão. A gente vê ali que tanto o sacerdote quanto o levita, eles viram o homem à beira do caminho. Mas somente o samaritano chegou perto e se colocou na situação onde seu coração pode ser movido pela compaixão. Sabe, eu falei com vocês sobre a seara. Você pode me perguntar, mas como que eu vou trabalhar na seara? Tem um instrumento para isso, para a colheita? Tem sim, eu quero ler um texto muito interessante que saltou no meu coração. Há algum tempo eu tenho ruminado isso no meu coração, um texto em Joel
3:13. A palavra em Joel 3:13, ele vai dizer assim, ó. Para mim isso é fantástico, esse texto. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Estou lendo na versão NVI. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio, e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Vocês conseguem perceber o que esse texto se aplica nos dias de hoje? Nós precisamos usar a foice como instrumento de colheita. É o que ele diz, lancem a foice. Sabe, chegou a hora de a gente pegar esse instrumento. Porque a foice é a mensagem da cruz que nos foi confiada, é a pregação do Evangelho de Jesus, Cristo ao perdido. 2 Timóteo 4:2 diz, pega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige. Repreende, exorta com toda longanimidade. Que doutrina! Eu quero ler mais um texto com vocês, que se encontra em 1 Samuel. 1 Samuel, vou estar lendo um texto com vocês em 1 Samuel, para a gente entender mais essa questão aqui. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, do 19 ao 22. A palavra diz assim, ó. Naquele tempo não havia nem mesmo um único ferreiro em todo o território israelita, porquanto os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças. Por esse motivo, todo israelita tinha de dirigir-se aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. Sabe, um foice que não está afiado, ele perde a sua capacidade na hora da colheita. O que a gente lê nesse texto aqui, Israel estava sem ferreiros naquela época. E a consequência disso é que o povo estava vivendo indefeso e oprimido pelo inimigo, que controlava todas as afiação ali, instrumento de ferro naquela época. Então não podemos permitir que Satanás controle a mensagem do Evangelho. Não podemos impedir que um vírus controle a mensagem do Evangelho. Sabe, em muitos países, a pregação da palavra nos púlpitos tornou-se uma pregação complacente com o pecado. Uma falsa graça, uma hipergraça que usam. Um discurso de ética moral que não traz transformação. Então, quando a foice está cega, o esforço empreendido na colheita é desgastante. Você faz com a tua força, você faz, mas não vai. Porque você não afiou a foice no lugar certo. Então, uma vez que o ceifeiro terá que compensar a falta do fio através da força do seu braço, na força dos nossos braços, nós não conseguiremos. Então, qual a mensagem que devemos pregar? Marcos 1,15 diz que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não há mais mensagem mais fiada que essa que a gente leu aqui. Não podemos ir para a colheita com foices cegas. Não podemos confiar na estrutura humana. O que temos que fazer é buscar um mover de Deus em nossas vidas, para que o Espírito Santo nos leve à obra de Deus de modo sobrenatural. Lucas 4,18 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação dos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Já estou terminando. Antes de terminar, eu quero falar com vocês 5 características que tornam a foice afiada para a colheita. Olhos e visão para a colheita. João 4,35 diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede, os campos já estão brancos, já branquejam para a ceifa. Sabe o que isso quer dizer? Que os campos já estão prontos. Mas Deus precisa de nós como trabalhadores. Deus precisa nos enviar. Nós precisamos viver o equibalo de Deus para cumprir isso.
Então devemos ter uma visão espiritual de colheita. Caso contrário, não seremos impactados para trabalharmos. Porque hoje muitos cristãos se mantêm parados, melindrados, porque não tiveram a visão da colheita. E essa visão que dominava Jesus e os apóstolos naquela época. Nós devemos ter nossos pés para a colheita. Romanos 10:15 diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Veja o que esse texto diz. Jesus só vai até onde nós vamos. Precisamos percorrer a colheita por completo. Mateus 9:35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Devemos ter a nossa mão para a colheita. Marcos 4:29 diz: e quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegado a ceifa. Então a ordem, toma a tua foice, é o encorajamento de Deus para nós, a receber essa missão, em buscar aquele que está perdido. Eu te pergunto, será que está afiada? Será que você precisa afiar? Porque só assim iremos colher. E um coração para a colheita. Mateus 9:36 diz que, vendo eles a multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Sabe, compadecer dessas vidas, nós temos que identificar a dor deles, sentir a sua dor. Em Gálatas 4:19 diz que o apóstolo Paulo sentia dores de parto, por aqueles que ainda não estavam salvos. Sabe, um cara que eu gosto, que eu já li, gosto de ler a biografia dele, é George Whitefield, que ele diz: Senhor, se não quiserem me dar almas, retire a minha. Cara, para mim isso é muito forte. É isso que devemos sentir. Sabe, foi esse espírito que fez o samaritano parar para ajudar aquele desafortunado que estava agonizando naquela sarjeta. E o último ponto que eu quero encerrar, nós devemos ter joelhos para a colheita. Lucas 10:12, para encerrar. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois ao Senhor da seara que manda trabalhadores para a sua seara. Sabe, nós devemos orar sempre para que o número daqueles que fazem a obra da colheita seja ampliado. Essa é uma obra espiritual, nós precisamos gerá-las em oração em nossas vidas. Nós precisamos trazer isso no nosso entendimento, no momento que nós estamos vivendo como esse. Sabe, Jesus quer nos enviar. Jesus quer nos enviar. Jesus quer falar para nós: olha, equibalo, os campos já estão prontos para a colheita. Então tome tua foice, afie ela, e nós iremos viver uma grande colheita. Essas cadeiras aqui vão estar cheias, eu creio, mas isso só vai ser possível se nós se disponibilizarmos para ir para a grande seara que o Mestre nos chama. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, e eu quero estar orando por você na tua casa. Senhor Deus, mediante essa palavra, Deus, nós oramos para que o Senhor, Deus, nos envie, Deus. Nós queremos que esse é o momento, Pai, que nós estamos semeando, Pai. Nós estamos semeando para uma grande colheita espiritual, Deus. Eu creio nisso, Pai. Que é um tempo de semear, Pai. Semear em oração, semear em busca, semear em leitura da Tua Palavra, Deus. E eu creio que o Senhor está nos preparando, Deus, para uma grande colheita, Deus. A maior colheita, Deus. E eu creio nessa palavra de envio, Pai. Eu creio no Teu equibalo, Deus. Que o Senhor irá nos enviar, Deus. Que o Senhor irá nos expulsar da nossa casa, Pai. Nós não iremos mais ter direito de volta, Pai. Nós não iremos mais olhar para trás, Pai. Porque nós estaremos envolvidos, Pai, com a Tua colheita. Porque nós estaremos envolvidos, Pai, com uma salvação de almas, Deus. A maior salvação de almas, Deus, que essa cidade, Pai, já experimentou, Deus. Nós iremos para o litoral, Deus. Nós iremos expandir, Deus. Nos prepara, Deus. Nos envia, Deus. Nós te clamamos, Deus. Eis-me aqui. Envia-nos, Deus.
que possamos viver essa onda de avivamento, Deus, que possamos entender que é um tempo de preparo, Deus, e que quando tudo isso acabar, Deus, nós iremos para uma colheita abundante, Deus. Eu creio nisso, Deus. Eu creio, por isso eu oro em Teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração. Amém. Amém, galera? Que palavra abençoada, né? Equibalo. Jesus está pronto para colher. Mas você precisa trabalhar, pôr a mão na massa. Envie esse vídeo para os teus amigos, envie esse vídeo para os teus parentes. Não é porque nós estamos na pandemia que você vai ficar parado em casa. Tem a mídia aí, vamos usar a mídia. Põe essa palavra para rodar na mídia e envia para todos os teus amigos. Amanhã temos culto de celebração, nosso pastor abençoado, não perca. Está aí o vídeo, domingo, sábado, Tadel, está à disposição. Vamos curtir, vamos colher, vamos para a colheita, aproveitar as mídias aí. Amém? Obrigado, Vinícius, que Deus abençoe a tua vida por essa palavra abençoada. Fique com Deus aí, galera, em nome de Jesus.